Amém? E Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Nós estamos sendo cheios do Espírito Santo, temos falado da igreja do Apocalipse, das 7 igrejas, e temos falado ontem, e vamos continuar falando hoje, a respeito da igreja de Pérgamo, que é a igreja que o Senhor Jesus disse que teria uma espada afiada para tratar com ela. Então, nós estudamos ontem que esta cidade era uma cidade muito importante, de grande cultura, que as pessoas também eram de grande cultura, inclusive a cidade de Pérgamo é onde foi criado o pergaminho, né, que era um rolo de pele de cabra, onde as pessoas podiam escrever para registrar o seu conhecimento. Então era uma igreja que tinha muito conhecimento, porque o povo também tinha muito conhecimento. Inclusive, era a segunda maior biblioteca do mundo, estava localizada em Pérgamo. Mas também Pérgamo era a cidade onde Satanás vivia, era o trono do diabo. Você percebe que o trono de Satanás sempre está junto com muito conhecimento humano, né? Por quê? Porque sempre o diabo vai tentar colocar o homem no centro de tudo, e no centro da vida, e no centro de si mesmo, onde que ele é o mais importante, porque esta é a própria personificação do diabo, porque não foi isso que o diabo fez nos céus? Ele não se colocou no centro de todas as coisas, ele se colocou no centro de todas as coisas. Então, ele coloca o conhecimento deste mundo à disposição do homem para que ele se sinta o centro, o mais importante. E nós sabemos que, quando o homem faz isso, ele começa a negligenciar o seu próximo. E ele começa, então, a se achar melhor do que os outros. E foi por isso que surgiu as guerras, não foi? A Primeira Guerra, a Segunda Guerra, quando o líder Hitler, sendo um líder nato, trouxe na cabeça dos alemães e dos seus aliados que a raça alemã seria uma raça pura, seria uma raça que não misturaria com as outras raças, porque ela seria mais importante. Então ele saiu matando judeus, negros, saiu, né, matando todo mundo aí, porque ele queria se colocar no centro como um ser superior. Não é isso o racismo, por exemplo? O racismo que escravizou a África por centenas de anos, por milhares de anos, em todo o mundo ocidental e oriental. Não é isto que aconteceu com a África, por exemplo? O homem ele se sentiu tanto o centro que trouxe a humanidade a escravizar os seus semelhantes apenas porque a cor deles era diferente, e assim por diante, trazendo guerra, inferioridade, etc. e tal. E hoje nós vemos que o homem se colocando no centro, né? O homem sendo o centro de tudo, ele começa a perder a família, ele começa a perder o prestígio dos outros. Eu trazendo agora para uma forma individual, ele começa a perder o respeito, ele começa a ser materialista, pensar só em si, ser egoísta, não ser grato, confiar apenas na sua capacidade, confiar apenas em si mesmo, e então a tendência é que ele venha perder, a tendência é que ele venha desmoronar, né, com o tempo, toda essa altivez. Foi assim com a Torre de Babel, foi assim com os governos, foi assim com os reis, faraós, porque apenas Deus pode trazer alguém e colocar junto com ele na figura e no centro de todas as coisas. É isso que ele promete aos vencedores, sentar no trono dele. É isso que ele promete aos vencedores. Então, ter a mesma autoridade que foi lhe dada pelo Pai. Porém, todas estas coisas que nós precisamos compreender, que nós precisamos entender, que é dada por Deus, enche o nosso coração de alegria, mas ao mesmo tempo é um preço alto que nós precisamos pagar aqui nesta terra, de lutar e negligenciar as coisas do diabo. Então, apesar de tudo isso, o Senhor Jesus continua dizendo aqui que, apesar disso, você permanece fiel, igreja. Ele diz, a igreja de Pérgamo, apesar do diabo estar aí, de tentar fazer com que você seja o centro,
da sua vida, apesar disso, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, mesmo nos dias em que Antipas, minha fiel testemunha, foi morto entre vocês. De alguma maneira, o Espírito Santo agia sobre esta igreja para que ela então permanecesse fiel. E isto é um elogio muito grande. Você ouvir da boca de Deus que você é fiel, então isso é um elogio muito grande. Com certeza esta igreja se tornou muito feliz, porque é isso que o Senhor procura em nossas vidas, fidelidade. E o que é fidelidade? Fidelidade é o seguinte: se você é casado, você deve fidelidade à sua mulher, a todo tempo e a todo momento. Então, além de você não traí-la, você não tem olhos para outra mulher. Além de você não falar conversas picantes com outra mulher, você também não tem os seus olhos em outra mulher, de maneira nenhuma. Então, a Bíblia diz que esta igreja ela era fiel, e por isso ela foi elogiada. E diz, mesmo no dia de Antipas, que foi morto. Existe uma tradição, não está na Bíblia, é claro, mas existe uma tradição de que Antipas ele era o pastor da igreja de Pérgamo. Bem, não o pastor em que esta carta foi direcionada, mas em algum momento esse Antipas talvez foi o pastor desta igreja por algum tempo. Teve alguns apóstolos que também foram pastores desta igreja. Mas Antipas, então, a fiel testemunha, né? Ou seja, aquele que realmente não abria mão do seu chamado e não misturava-se com outros deuses, enfim, ele era fiel. Diz que ele foi morto, aonde Satanás habita. Na verdade, ele foi levado a um templo de um dos deuses que eram principais lá, aonde que, se eu não me engano, o templo de Artemis. E ele foi colocado dentro de um touro de ferro, aonde que dentro deste touro, enorme, grande, era colocado os sacrifícios a este deus, ou a esta deusa. E aí, então, foi colocado fogo embaixo deste touro e ele foi frito, vivo. Ele foi frito, como se coloca numa panela e frita um pedaço de carne. Ele foi frito vivo dentro deste touro e morreu ali. Por que o Senhor Jesus permitiu que ele morresse? Por que o Senhor Jesus não o salvou? Olha, nós não sabemos. Mas nós sabemos que era necessário, e é necessário, e sempre será necessário, que alguns morram pelo nome de Jesus. Porque a perseguição virá. E nós temos que orar para que ela não venha nos nossos tempos, para que nós também não sejamos perseguidos. E eu acredito que a geração que orar mais vai ser poupada, e a geração que orar menos começará a perceber a perseguição que virá. E ela virá de qualquer maneira, mas oremos para que não sejamos no nosso tempo, nem no tempo dos nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. Alguém sofrerá, mas que não seja neste tempo. Então, ele foi morto pela sua fidelidade. E o que a palavra de Deus nos fala aqui nesse momento é o seguinte: ser fiel, ter fidelidade. A fidelidade é muito importante. É aquilo que o Senhor Jesus espera de nós. A fidelidade é dizer não para o pecado, dizer não para a preguiça, dizer não para não estar na igreja. Hoje nós temos muitas pessoas que vão na igreja quando quer e ficam esperando que o pastor chame, esperando, insistindo para que nós venhamos puxar essas pessoas para a igreja. Mas na verdade, meu querido irmão, minha querida irmã, essas pessoas não são fiéis. Elas estão se colocando no centro das suas vidas, aonde o seu sustento, o sustentar do seu corpo, a sua felicidade, o seu futuro é o mais importante. Elas esquecem que apenas o Senhor pode completar as suas vidas de alegria e felicidade. Então elas não conseguem romper, e elas pagam um preço alto, porque elas tentam procurar a alegria no mundo e esquecem de ser fiéis. É como um homem
que ele prefere o bar do que a sua casa. Ele prefere a rua do que a sua família. Os seus filhos estão crescendo, ele não passa tempo com os seus filhos. E os seus filhos estão amadurecendo e ele não passa tempo com seus filhos. Seus filhos estão crescendo e ele está para a rua. E ele está com os amigos. Isso é infidelidade. Mas ele paga a escola, ele sustenta, ele põe dinheiro dentro de casa, ele faz isso. Mas isso ainda é infidelidade. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, em nome de Jesus, compreenda, abra os seus olhos e entenda isso que eu vou te dizer agora. Em nome de Jesus Cristo. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel a Deus. Seja fiel à sua esposa, ao seu esposo. Seja fiel ao seu chamado. Seja fiel até a morte. Porque aquele que for fiel receberá a coroa da vida. Aquele que for fiel será abençoado e galardoado. Creia nisso em nome de Jesus. Amém? Amanhã nós continuamos a falar a respeito da igreja de Pérgamo. E eu gostaria que nesse momento você orasse comigo. Vamos entrar na presença de Deus, mas eu quero que você então compartilhe esse vídeo. Clica aí em curtir e envie esse vídeo pelo menos para 3 pessoas. Coloca aí no WhatsApp, coloca aí para os amigos, nos grupos e compartilha para outras pessoas para que elas possam ser abençoadas também, em nome de Jesus. Vamos orar. Grande Deus e eterno Pai, meu Deus, nós te louvamos, te exaltamos, te bendizemos e cremos, meu Pai, na tua resposta que o Senhor tem para a nossa vida. Que o Senhor possa estar nos abençoando a cada dia e a cada momento, Senhor, para que possamos estar na tua direção, para que possamos viver na tua luz. Nos dá entendimento e enche-nos do Espírito Santo, para que possamos viver as tuas promessas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Deus abençoe você, continue firme, amanhã estamos juntos aqui, em nome de Jesus. Graça e paz.